Ora, bem-vindos a mais um vídeo sobre a apresentação de livros e hoje trago aqui o chamado Livros dos Livros. Portanto, o livro dos livros. Mas não podia deixar de ser do que a própria Bíblia. Portanto, a Bíblia, a palavra Biblos, Bíblia, que vem de Biblos, que quer dizer precisamente livro, portanto, deriva da palavra Bíblia, livro, que vem da palavra Biblos, que é biblioteca, que também deriva dessa palavra, e trago aqui as duas versões, portanto, as duas versões principais, que são a versão católica, da Igreja Católica, e a versão da Igreja Protestante. Portanto, as duas versões, a protestante e a católica, vamos ver agora aqui as diferenças. Portanto, na católica trago da difusora bíblica, portanto, a Bíblia tradicional, não é? Vou mostrar bem para vermos, portanto, a Bíblia tradicional, não é? Portanto, é aqui, difusora bíblica, e na versão protestante trago, portanto, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, portanto, para nós vermos aqui, não é? Capa dura, as duas de capa dura. Portanto, são as duas Bíblias que eu hoje vou, portanto, aqui falar. Mas antes de nos debruçarmos sobre a Bíblia, a composição da Bíblia, a estrutura da Bíblia, qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, temos que entender que para estudarmos este livro, que é uma composição de vários livros, temos que ter alguns conhecimentos e alguma ajuda. Então eu quis aqui preparar uns livros para nos ajudar a entender, portanto, um pouco melhor, se quisermos começar a ler a Bíblia e fazer um estudo aprofundado sobre a Bíblia. Portanto, temos que ter em atenção que a Bíblia, que é constituída pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento, já vamos ver isso, ela representa para milhares e milhões de pessoas na Terra, ela representa a palavra, a chamada palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é chamada a palavra de Deus. E por isso é um livro muito especial, que, como eu disse, que é uma compilação de vários livros, e esses vários livros, cada um foi escrito numa altura específica, portanto, no espaço e no tempo, que é isso que nós vamos depois também ver. Para isso é preciso ter uma compreensão do contexto histórico, do contexto cultural, do contexto geográfico, do contexto político, do contexto religioso e do contexto social, portanto, são os contextos todos, da época em que cada livro foi escrito. Então eu tenho aqui alguma ajuda, tenho aqui, por exemplo, aqui uma ajuda muito boa de Henriette C. Mears, com a apresentação do Billy Graham, portanto que é um livro mais de cariz protestante, sobre estudo panorâmico da Bíblia. Portanto, estudo panorâmico da Bíblia. É um livro que nos oferece, um estudo de todos os livros. Portanto, um estudo de todos os livros da Bíblia. Depois tenho aqui um livro que tem por nome de concordância, que é uma concordância para nós, porque como a Bíblia é constituída por capítulos e versículos, nós com este pequeno livro aqui, que é uma concordância, vou mostrar, nós conseguimos rapidamente, por cada assunto, conseguimos, portanto, identificar os versículos principais. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Portanto, se nós quisermos, por exemplo, se quisermos ver a palavra enfermo, doente, por exemplo, portanto, nós vamos aqui por ordem alfabética, não é? Nós encontramos a palavra e depois vamos ver todos os versículos que estão relacionados com esta palavra. Quem diz essa palavra diz uma palavra qualquer que tenha um grande significado na Bíblia e que possamos encontrar na Bíblia. Pode ser uma palavra qualquer, retalhar, revelar, por exemplo, porta, possuidor, ouro, Nazaré, qualquer palavra que nós temos aqui. Esse é género de um pequeno dicionário
em concordância bíblica, para nós encontrarmos por temas os versículos todos que estão na Bíblia. Depois, mais um livro de John Phillips, que é Explorando as Escrituras. Portanto, Explorando as Escrituras. Portanto, uma visão geral de todos os livros da Bíblia. Uma visão geral de todos os livros da Bíblia. Portanto, Explorando as Escrituras. Depois, não podia deixar de ser um comentário bíblico. E eu tenho aqui um excelente comentário bíblico de Matthew Henry. Comentário bíblico de Matthew Henry. Isto, portanto, está à venda na Capu. Portanto, é a loja das edições das Assembleias de Deus em Lisboa, próximo da Rotunda do Relógio. E tem aqui este, que é um calhamaço, um tijolo autêntico. Isto, só para vocês verem, tem portanto 1000 e tal páginas. Portanto, mas aqui temos todos os comentários, um comentário sobre todos os livros da Bíblia. Comentários sobre todos os livros da Bíblia. Vou mostrar bem o livro. Portanto, comentário sobre todos os livros da Bíblia, de Matthew Henry. Portanto, Matthew Henry, portanto, que é, portanto, um autor americano. Portanto, eu vou mostrar mais uma vez o conteúdo do livro, muito bom, sobre todos os livros e versículos da Bíblia. Comentário excelente para nós compreendermos, se queremos fazer um estudo sobre a Bíblia. E por fim, para quem quer estudar os personagens principais da Bíblia, personagem por personagem, tenho aqui um livro muito bom, que tem por título Grandes Personagens da Bíblia. É um dicionário biográfico ilustrado. Grandes Personagens da Bíblia. Isto é católico. Portanto, este aqui é católico. Mas conseguimos encontrar, portanto, é ilustrado todos os personagens da Bíblia. Vou mostrar para termos assim uma noção. Portanto, para termos assim uma pequena noção deste livro, que tem todos os personagens da Bíblia com ilustrações, várias ilustrações. O livro é todo ilustrado, portanto é todo ilustrado, e vale a pena ter este livro em casa para quem quer de facto, para quem quer aprofundar, portanto, os autores todos que compuseram a Bíblia. Eu tinha aqui mais um comentário que eu posso mostrar, um estudo bíblico, desta vez um estudo bíblico católico, que eu vou mostrar também, que é, portanto, História, Textos e Interpretações de André Paulo, a Bíblia. Podem encontrar na Livraria Paulinas, em Lisboa. Agora não, porque está fechada. Mas quando passar este momento que nós estamos a viver, portanto, quem quiser encontrar está nesta livraria. Portanto, ali em Arroz, na zona de Arroz, não é? Na zona da Praça de Chile, subindo a Moraes Soares até lá acima, tem a Livraria Paulinas, ao pé do Mini Preço, então conseguem encontrar este livro. Porquê que este livro é muito bom? Porque, como vê, ele é muito bom, ele faz por livro, e não é só, ele explica tudo. Portanto, eu tenho aqui um índice, ele tem uma forma, apresenta a Bíblia em biblioteca de livros, depois faz o texto original do Antigo Testamento, a Bíblia protestante, faz uma retrospectiva de todas as Bíblias, todas as versões. Quem quer, portanto, por isso é que é muito importante quem quer explorar, não é, todas as versões, até as chamadas versões contemporâneas, não é, passando pela Bíblia King James, inglesa, todas as Bíblias. Depois faz uma introdução à Bíblia, Abraão, os patriarcas, os hebreus no Egito, por aí fora, a criação, saída do deserto, portanto, a ocupação de Canaã, geografia da Palestina, os reis de Israel, por aí fora, reinado de Salomão, reino do norte, reino do sul, o exílio da Babilónia, por aí fora. Depois chega até a helenização dos judeus depois de Alexandre Magno, a restauração teocrática da sociedade judaica, a restauração do grande Israel, por aí fora, domínio romano, século de Herodes, Jesus de Nazaré, fundador do cristianismo, as primeiras comunidades cristãs, Paulo de Tarso, por aí fora, o Novo Testamento e todos os livros do Novo Testamento, conquista de Jerusalém pelos romanos em 70, o Antigo Testamento a composição, o Novo Testamento a composição, e, portanto, o livro é muito, 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 muito interessante. Muito interessante. Posto isso, vamos então analisar a Bíblia. Como eu disse,
a Bíblia é a compilação de vários livros. Então, o cânon judaico e protestante só aceitaram 66 livros. Portanto, tenho aqui o livro protestante e posso-vos também mostrar, portanto, para quem tiver curiosidade, apenas curiosidade, os 5 primeiros livros da Bíblia no judaísmo, não é? Que é a Tora, que são os 5 primeiros livros do judaísmo, que correspondem aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamada a Tora no judaísmo e que é chamado o Pentateuco, portanto, no cristianismo. Portanto, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Portanto, como eu disse, a Bíblia protestante tem 66 e a Bíblia católica, como eu disse, tenho aqui a versão, tem mais livros, tem 73 livros. E eu vou explicar porquê. Porque o cânon católico introduziu os seguintes livros. Introduziu Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, Baruque 1 e 2, Macabeus e partes de Éster e Daniel. O que prefaz o Antigo Testamento com 46 livros. Enquanto que o Antigo Testamento protestante tem apenas 39 livros. Ambos os dois, portanto, ambas as duas versões, a protestante e a católica, no Novo Testamento elas têm os 27 livros. Portanto, o Novo Testamento tem 27 livros e o Antigo Testamento tem, portanto, 39 versão protestante e tem 46 versão católica. Posto isso, podemos continuar. A Bíblia foi um livro que foi escrita por mais ou menos 40 autores, homens e mulheres, ao longo de um período que abrange 1600 anos aproximadamente, não é? Composto pelo Antigo Testamento, a Tora judaica, o Antigo Testamento cristão e o Novo Testamento. O livro é composto, portanto, pelo Pentateuco, 5 livros, como eu disse, pelos livros históricos, que são 12 livros, pelos livros proféticos, que são 5, depois, os livros poéticos, que são 5, depois os livros de profecia, que são 17, que são os profetas maiores e os profetas menores, isso, portanto, no Antigo Testamento, e depois, no Novo Testamento, são os Evangelhos, os 4 Evangelhos, o livro de Atos, as Epístolas gerais, portanto, e depois, no fim, não é, temos, portanto, o livro da Revelação. Portanto, é mais ou menos a composição da Bíblia. Ora bem, a Bíblia é um livro muito importante porque, primeiro, vamos examinar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a história do povo de Israel e a história da revelação de Deus ao povo de Israel. E no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, 2 grandes livros, há muitos, não é? Mas temos 2 grandes livros, para mim, na minha análise, que eu aconselho a leitura, que é o livro de Salmos, os Salmos, não é? Bem conhecidos, que foram escritos por David e mais alguns autores, e temos o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é importantíssimo, porque é um livro que ainda hoje, fala connosco com uma sabedoria que eu não encontro isso em lado nenhum. Nem na história, nem na filosofia, nem em nenhuma ciência eu consigo encontrar tão grande sabedoria como o livro de Provérbios. E o Antigo Testamento tem também, como eu disse, os 5 primeiros livros que retrata toda a história de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, depois José, Moisés, a saída do povo do Egito, depois até a vinda dos primeiros reis, não é? Portanto, Saúl, depois temos David, Salomão e por aí fora, a divisão do reino de Judá e reino de Israel, do norte. Temos, portanto, todos os grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, os profetas menores. Portanto, a Bíblia é, para mim, talvez o livro que contém mais epopeia, mais substância, mais história, um contexto cultural muito grande. Portanto, não existe para mim, ao cimo da terra, um livro que possa fazer tanto
que possa retratar tanto como a Bíblia. E depois temos o Novo Testamento, não é? Onde começam os Evangelhos, que retratam de facto quem foi a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio à Terra para salvar, e depois todos os livros que vão dar o nascimento ao cristianismo, não é? Pelo apóstolo Paulo e por aí fora as epístolas e tudo o que nós, portanto, podemos saber acerca do cristianismo, portanto, está principalmente no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento e o Novo Testamento completam-se. Não são dois livros antagónicos, como algumas pessoas dizem, ou como o próprio judaísmo diz, não é? Porque o judaísmo rejeita o Novo Testamento, mas nós, os cristãos, sabemos a importância que tem o Antigo Testamento, que aponta para o Salvador Jesus Cristo, e a importância que tem o Novo Testamento, que de facto apresenta o Salvador Jesus Cristo. Toda a mensagem da Bíblia é esta: a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. A mensagem da Bíblia é o Salvador Jesus Cristo. O povo e a história do povo de Israel, o povo que Deus escolheu, e depois todos os seguidores de Cristo, que passa a ser a igreja, que passa a ser a igreja que é salva, que é o povo que é salvo pelo próprio Cristo, pela morte na cruz do próprio Cristo, não é? E então é muito interessante porque, além de ser um livro religioso, como é óbvio, não é? Tem toda a palavra de Deus neste livro, mas também é um livro muito, muito interessante a nível de história, a nível cultural. As próprias palavras da Bíblia retratam a cultura das épocas em que o livro foi escrito, todas as coisas que envolvem os vários livros da Bíblia. O contexto político, cultural, portanto, a história dos reis, dos imperadores, dos monarcas, dos líderes, a história religiosa, como é que era constituído a nação de Israel, o próprio conceito do judaísmo está implícito na Bíblia, não é? O farisaísmo, o saducismo, todos esses grupos judaicos, não é? E toda a história mesmo do antigo povo hebreu, não é? Desde a criação do tabernáculo até a construção do templo de Salomão. Portanto, tudo isso é a Bíblia que nos apresenta ao mundo. Portanto, é para mim o livro dos livros, é um livro fantástico. Não existe nenhum livro como este livro. Toda a sabedoria e grandeza que pode haver na humanidade está neste livro. Facto interessante, foi o livro mais vendido até hoje. Foi o livro mais perseguido até hoje. Foi o primeiro livro a ser impresso, portanto, em 1455, por Gutenberg, pela empresa de Gutenberg. O primeiro livro a ser impresso. Foi o livro que foi mais copiado pelos copistas, os maçoretas, que ao longo dos séculos copiaram o livro. Foi o livro mais estudado e ainda continua a ser o livro mais estudado no mundo. E se leva-nos de facto a crer que isto de facto é a palavra de Deus. A Bíblia é de facto a palavra de Deus revelada aos homens na terra. E é por isso que, seja quem for, seja ateus, seja até de outras confissões religiosas, hindus, muçulmanos, seja quem for, seja pessoas que sejam mesmo aqueles comunistas, mesmo ferranhos, não é? Que não podem ver absolutamente nada de Deus, seja quem for, cientistas, seja o que for, ninguém pode nascer e viver neste mundo, passar por este mundo, sem ter lido a Bíblia. Porque isto é o monumento, é o livro monumento da humanidade. Eu vou repetir, isto é o livro monumento da humanidade. E, portanto, eu creio, portanto, da minha parte, não é? Nem toda a gente pensa assim. Eu creio que este livro foi inspirado por Deus, escrito por homens de inspiração de Deus. E eu creio também que é a palavra de Deus, não é? Ela fala, a mim fala, para mim fala. E eu creio muito que é muito importante a sua leitura, até a sua leitura diária, todos os dias, e não só para pessoas que são cristãos, também acho que, como eu disse, toda a gente devia ler esse livro. E pronto, foi mais ou menos o resumo da Bíblia. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima.